o ensino da palavra, tá? Então seja bem-vindo. E dentro do ensino da palavra, você vai aprender a palavra de Deus para você aplicar na sua vida. E ao aplicar a palavra de Deus na sua vida, você vai, né, receber a bênção do eterno Deus de Israel. Amém? Nós estudamos a Bíblia em porção, né? Hoje nós vamos estar lendo no Êxodo capítulo 21, ok? Vamos abrir em Êxodo capítulo 21, né? Essa porção ela é chamada em hebraico de Mishpatim, significa julgamentos, né? Quando Deus ele deu os 10 mandamentos no Sinai, ele passou também, né, um código civil para que o povo seguisse, né? E esse código civil servia para que o povo fosse instruído perante o Deus vivo de Israel, né? O povo aprendia a viver em sociedade. E hoje, o que é mais difícil, nós já vamos ler, vou dar uma introdução aqui. O que é mais difícil hoje é o quê? Nós vivermos em sociedade. A sociedade que nós vivemos hoje, ela está uma sociedade egoísta, uma sociedade distante de Deus. Cada dia que passa, as pessoas estão mais distantes da palavra de Deus. E hoje nós vamos aqui aprender como se aproximar mais de Deus e também tratando bem o seu próximo. Essa porção ela fala muito de obediência, né? Só que ela fala também de responsabilidade. A primeira coisa que Deus fez com o povo quando tirou o povo do Egito, que atravessou o Mar Vermelho e levou o povo até o Sinai, foi lhe apresentar a sua instrução, para que o povo aprendesse o quê? Um conceito de ética e moral para que eles fossem seguir. Um cristão, ele tem que entender conceitos de ética e moral para seguir a sua vida. O que difere nós de outras pessoas assim, né, pessoas que não conhecem a fé, são a forma que nós andamos. Então, uma vez salvo pela graça, vamos começar a andar em boas obras, amém? Lá o apóstolo Paulo nos ensina isso em Efésios capítulo 2, né? Pela graça sois salvos por intermédio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que você não se gloria, mas todos aqueles que foram feitos a feitura de Cristo andam em boas obras. Amém? Então hoje Deus ele vai te ensinar a andar em boas obras. Hoje o culto é um culto participativo, né? Na terça-feira é o culto voltado para a libertação. Hoje é o ensino da palavra. E domingo é o culto da família, né? Então nós contamos aí com a participação de vocês aí. Quem pode ler, né? Nós vamos hoje ler bastante picado aí. Quem pode ler o verso 1, 2 e 3 para mim? Êxodo 21. Êxodo 21, verso 1, 2 e 3. Êxodo 21, verso 1, 2 e 3. Pode ler. Glória a Deus. Som. Êxodo 21, verso 1, 2 e 3. Se esses são os estatutos que ele incorporar, se comprares um escravo hebreu, 6 anos que virá, mas o 7º sairá no forno da graça. Se encontrares sozinho ficará, mas se será homem casado com ele, sairá sua esposa, sua mulher. Dentro ao 5. Isso. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, ele lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e os filhos, eles serão o seu senhor. Ele sairá sozinho. Se porém se o escravo expressamente disser, eu amo o meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair fora. Bem? 5 até o 5, você leu aí? Glória a Deus. Nós observamos aí no capítulo 21, né, que Deus começou a passar alguns estatutos, né? Diz assim, Mishpatim.
Mishpatim significa estatutos ou julgamentos ou juízos. Literalmente significa juízo, né? Ou julgamentos em hebraico. Está no verso 1. E Deus começa a passar algumas regras para que o povo começasse a viver em sociedade, né? Para quem não sabe, o escravo hebreu, ele era assalariado. E Deus, em seu conceito de justiça, começou a fazer o quê? A estabelecer regras para que a justiça dele prevalecesse não só apenas para aquele que empregava ou aquele que era empregador, né? Então Deus ele começou a instituir normas, e a pessoa que trabalhava para alguém que, né, o termo usado aí é escravo, mas o escravo ele trabalhava, mas ele recebia, ele não trabalhava, não era, o escravo hebreu ele não era igual, né, à escravatura que você conheceu aqui no Brasil. Eles não eram cativos, eles trabalhavam durante 6 anos, e depois de 6 anos, no 7º ano, que era o ano da libertação, ele poderia sair, né, para ou ir para outro local, ou se quisesse ficar com o seu senhor, ele poderia ficar também, né? Mas aí tinha que consultar os juízes ali para dizer que ele estava ali por livre e espontânea vontade, né? Mas o porquê que eu pedi para ler, para começando lendo desse texto aí? Para nós entendermos que o Evangelho ele é baseado de regras, para que você não trate apenas bem o seu próximo, mas regras com que você também aprenda a servir o Deus vivo. Quando você trata bem o seu próximo, você está tratando alguém que é imagem e semelhança de Deus. E se você trata bem alguém que é imagem e semelhança de Deus, você está também praticando o grande e maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo semelhante ao primeiro, que é o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Então você está aqui hoje para você aprender a viver em sociedade. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade totalmente falida, uma sociedade onde as pessoas não se importam mais com o próximo. E eu tenho muitos amigos pastores, eu falo, vocês têm que começar a ensinar mais nas suas igrejas os membros a se relacionar entre si, a tratar bem o seu próximo. Às vezes você entra numa congregação, a pessoa, né? Às vezes chega um mendigo lá na congregação, a pessoa, ao invés de abraçar aquele mendigo, ela olha dele para ele assim, ó, dos pés à cabeça, com cara de nojo. Esse é o papel da igreja? Qual que é o papel da igreja? Dar as mãos, abraçar aquela pessoa e trazer aquela pessoa à sobriedade, para que ela tenha uma vida digna, uma vida de dignidade. Então, por exemplo, eu vou fazer um resumo que eu vou passar para outro capítulo. Quando nós estudamos aí todo o capítulo 21, nós observamos direitos e deveres que Deus dá ao povo. Inclusive, Deus institui aí até a própria pena de morte nessa época. E, na realidade, Deus ele instituiu a pena de morte não porque Ele queria que as pessoas morressem, mas era para um tipo de intimidação, né? Essa intimidação faria com que? Faria com que o povo temesse a praticar atos ilícitos. Imagine um povo que teve convívio com os egípcios por 430 anos, um povo que veio com uma questão cultural totalmente distorcida, teria que reaprender a viver em sociedade e a viver com Deus. Quando você se converte e vem do mundo, você está acostumado ao quê? A ter costumes do mundo. Só que o Deus vivo de Israel, através de Cristo, Ele te ensina o quê? Te ensina a andar corretamente. Te ensina que é necessário uma separação. E essa separação, ela vai servir do quê? Ela vai servir para que você ande em sociedade, né? E comece a andar em nova novidade de vida. Amém? Vamos passar para o capítulo 22, né? Quem pode ler o verso 1 do capítulo 22? Estou fazendo um resumo, porque essa porção ela vai do verso 21 ao 24. Se alguém furtar boi ou ovelha, e abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa,
e sendo ferido, morrer quem o feriu, não será culpado pelo sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Glória a Deus. Por enquanto vamos meditar num. Você viu aí que Deus dá um mandamento para o povo, né? Se alguém roubasse um boi, teria que pagar de volta 5. É isso? Se alguém roubasse uma ovelha, tinha que devolver 4 ovelhas. Por que quando roubava um boi, tinha que pagar 5 e quando roubava uma ovelha, tinha que pagar 4? Quem é que quer dar opinião aí? Por quê? Você sabe, mas não vai falar, né? Vou deixar o pessoal pensar então. Por quê que Deus instituiu esse mandamento para o povo de Israel? Primeiramente para que eles não fizessem isso, né? Mas eu creio que entraria aí como uma espécie de uma multa, né? Para eles lembrar, quando eles tentassem fazer outra vez, eles lembrar e falar, peraí, vou pagar um preço alto se eu cometer esse delito. Imagino que esteja nessa linha aí. Muito bom. Nós sabemos que é uma multa, mas por que quando roubava um boi, devolvia 5 bois, e quando roubava uma ovelha, devolvia 4? Por que não 5 bois e 5 ovelhas? Por que ele fez, que Deus deu essa especificação? Alguém sabe? Sabe? Deus, quando ele deu cada mandamento da Bíblia que Deus dá, ele passa um princípio. Qual que é o princípio desse mandamento? Lei de causa e consequência. Ou seja, Deus, ele te dá, você é responsabilizado pelos seus atos. Mas por que quando a pessoa roubava um boi, a pena era maior, e quando roubava uma ovelha, a pena era menor? Geralmente, se você pega uma ovelha, a ovelha ela não é igual ao boi, que você puxa, ela vai. A ovelha ela só segue o seu pastor. Quando o pessoal via que a ovelha era roubada, o camarada jogava ela no ombro e levava. Mas por que a pena era menor para quem roubava a ovelha? Porque geralmente quem roubava a ovelha, ele estava com fome. Então ele levava para comer. Mas geralmente quem roubava um boi, como o boi era muito grande, não era para comer. Mas era para o quê? Para ter lucro. Né? Então a pena era um pouco menor nesse sentido. O que nós aprendemos o quê? Aprendemos que quando Deus ele estabelece, né, o reino, né, aqui na terra através da nação de Israel, ele começa a instituir responsabilidades. E hoje em dia, muitas pessoas não querem ter responsabilidades. E a responsabilidade é o quê? Necessária para que nós aprendemos a andar o quê? Na justiça de Deus. A justiça de Deus ela se baseia em retidão. Uma sociedade sadia é uma sociedade que tem conceitos de justiça. Imagine se todo mundo hoje se convertesse de verdade. Porque crente tem bastante, né? Mas convertidos são poucos. Vamos supor que todo mundo aqui se converta. É necessário ter cadeado na sua casa? Não. É necessário você trancar seu carro? Não. Por quê? Porque as pessoas estariam convertidas. Então elas herdariam o quê? A justiça de Deus. Mas como que a justiça vai ser executada se não há punição para aqueles que praticam infração? Toda a sociedade, ela se baseia na Bíblia no sentido de direitos e deveres. Então, por exemplo, quando você observa nesses contextos, Deus dá o quê? Direitos e deveres. E mesmo quando a pessoa pegava a pena de morte, existia um julgamento. Se você pega a história de Israel, a pena de morte ela foi usada no máximo umas 10 vezes na Bíblia, desde Moisés até Jesus Cristo. Por quê? Porque só era condenado mesmo aquele cara que era ruim mesmo, que não tinha mais condição. Então, por exemplo, a pena de morte ela servia para intimidar a pessoa a não praticar o ato ilícito. E espiritualmente, nos dias de hoje, como que funciona? Se você ser um adúltero, você não vai ser apedrejado, porque hoje nós estamos, né, na nova aliança.
Mas se você continuar adulterando, lá no dia do juízo, a lei ela vai te punir. A mesma lei que foi usada lá atrás, ela vai fazer o quê? Ela vai te condenar se você não se arrepender. Então é necessário o arrependimento para que haja um novo conceito de justiça. O Douglas deu também aí no versículo 2, que se um ladrão invadisse a casa de alguém à noite, e a pessoa matasse esse ladrão, o sangue do ladrão não seria cobrado da pessoa. E por quê? Que à noite não era cobrado? Sabe, mas também não sabe, né? Pô, se eu quero ir na sua casa, eu vou na sua casa durante o dia, eu vou te avisar, né? Ó, eu posso ir aí? Pode. Se eu entro à noite na sua casa e sem te avisar, é porque eu estou com má intenção. Exatamente. E você vai agir em legítima defesa. Isso mesmo, você falou a palavra correta. Legítima defesa. Então, por exemplo, quando a palavra matar aí, a palavra hebraica harok, é diferente do que está lá em Êxodo 20, né? Que em Êxodo 20 está lo tirtsá, não assassinarás. E aí está não matarás. Qual a diferença de assassinar e matar? É igual? Não. Qual que seria a diferença? Assassinar, você está Matar aleatoriamente, sem ter pudor de alguém. Você está fazendo aquilo por prazer. Sim. E assassinar? Assassinarás, né? Matar é defesa e... Assassinar é legítima defesa, e o outro é. O outro é com intenção. Assassinar não é legítima defesa. Então é o contrário. É o contrário. É o contrário, então. Isso, exatamente. O assassino é aquele que premedita matar a pessoa. Ou seja, ele quer fazer um complô contra a pessoa, então ele premedita e pratica o assassinato. Né? Então, ou seja, quando a Bíblia fala não assassinarás, é para você não praticar um ato infracionário. Por quê? Não premeditar contra o próprio. Essa pessoa que, se o ladrão adentrava à noite ali e você matasse o ladrão, você não era preso, porque é legítima defesa. Se à noite você não tem a visão correta, então você, né, tinha que se defender. Mas quando era durante o dia, os juízes interpretavam de outra forma. Por quê? Porque ali você tinha a visão e você poderia saber se a pessoa estava armada ou não. Então, por exemplo, você vê que a Bíblia, ela nos ensina até questões, né, civil, de como conviver. Imagine se essas leis fossem implantadas em toda a Constituição. A justiça não seria totalmente diferente? Né? Por quê? Porque nós teríamos uma legislação que deriva do próprio Deus. Só que hoje em dia nós vemos o quê? Uma legislação falida. Por quê? Porque o homem ele começa a trazer conceitos de justiça que não são divinos. Quando nós ensinamos conceitos de justiça que não são divinos, as pessoas elas não se convertem. Hoje em dia nós temos pessoas convencidas de Deus, mas não temos pessoas convertidas. Qual a diferença de uma pessoa convencida e convertida? Qual a diferença? Aquele que é convencido, ele segue a Deus, mas não tem que obedecer nem ordenanças e nenhuma lei. Simplificando. E uma pessoa convertida, ele sabe que ele tem que ter todos os deveres como mandamentos e leis. Muito bom. Só que, na realidade, quem é convencido, ele não segue a Deus. Ele acha que segue, mas ele segue. Convencido, ele sabe que existe um Deus, mas não segue. Ele segue o Deus segundo a concepção dele. Porque seguir a Deus é se sujeitar aos seus mandamentos. Convertido para mim é mudança de caráter e de atitude. Sim. A palavra conversão em hebraico fala assim, é shuv. Shuv é um verbo voltar. Então quando a pessoa se converte, ela volta. Volta para onde? Para a instrução de Deus. No caso, o que demonstra que você é um convertido é quando você volta a praticar uma instrução de Deus. O apóstolo Pedro, né, quem pode ler para mim, 1 João 3, verso 4.
Quem pode ler para mim? 1 João capítulo 3, verso 4. 1 João capítulo 3, verso 4. 3, 4. Isso. 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Glória a Deus. Tem outra tradução aí? Quem pode ler outra tradução? Amado não se é isso mesmo? 1 João capítulo 3, verso 4, que o Douglas leu aí. Capítulo 3, Verso 4. Quem pode ler? Outra, e no caso, em outra Bíblia. 3, 4. 4. Todo Isso. aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É isso? Isso, muito bom. Tá igual, essa tradução está igual do Douglas. Tem alguma tradução que está diferente? A sua está igual também? Está igual também? Tem algumas. Está igual também, pastor Jarbas aí? Tá? Tem algumas traduções que está assim, que o pecado é iniquidade e iniquidade é pecado. Tem algumas que estão assim, né? A palavra que está aí em grego para pecado. Assim, ó. Oi? O meu tá assim. Ah, E qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. tá. Essa tradução está diferente. Ambas estão corretas, mas a gente tem que entender o que é iniquidade. A palavra em grego aí para pecado é a palavra amartia. Amartia em grego significa errar o alvo. Quando você erra o alvo, né, por exemplo, se você segue em direção a algo, você vai ter que acertar o alvo. Se você erra o alvo, você transgride a lei de Deus. A palavra iniquidade aí é a palavra grega anomia. Fala assim, anomia. Anomia. Anomia vem de nomos. Nomos em grego é lei. Anomos, anti-lei. Então, aquele que pratica o pecado, ele transgride a lei de Deus. Então, o que é pecado? Transgressão da lei. É isso mesmo. Vocês acabam. Eu pensei que vocês não sabiam responder, porque acabaram de ler. Pecado, errar o O pecado é a transgressão da lei. Então, se você transgride a lei de Deus, você peca. Mas quando você estava no mundão, você sabia o que era lei? Você seguia a lei de Deus? Não. Não seguia nem a lei dos homens? E dirá de Deus, né? Ô, Tom, Pode falar. dentro sobre da palavra anomia, É. nós temos essa para Mateus, que diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus. Aham. Aparta de mim que pratica a iniquidade, né? Sim, Aqueles que não praticam a lei. exatamente. Está em Mateus capítulo 7. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor dará o reino do céu. Apartai-vos vós que pratica a iniquidade. Seria vós que vive sem lei. Hoje as pessoas vivem sem lei ou vivem na lei? Sem lei. As pessoas hoje em dia não querem saber da lei de Deus. Que dirá da lei dos homens. Então, ou seja, o Douglas aqui lembrou também de Mateus capítulo 7. E também existe também lá em Mateus 24, se não falha a memória, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Pela falta de lei de Deus, o amor de muitos se esfriaria. Então, por exemplo, o amor está associado à prática da lei de Deus. Porque quando você pratica os mandamentos de Deus, você demonstra que você o ama. Sim. João 14, 21, Jesus fala assim: o que verdadeiramente me ama é o que guarda os meus mandamentos. E esse será amado do meu Pai. Então Deus ama todo mundo? Não, ele ama todo mundo. Ele ama todo mundo, sim ou não? Sim. É? Pecador Ele ama todo pecador, mas ele não ama o pecado. Pecado. É. Onde está escrito isso na Bíblia? Não, que está escrito Ele ama o que pecador. Deus amou o sabe? mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, É.
para que todo aquele que não pereça, o que tem a vida eterna. O verbo agape está no passado, amou. Agora, o que você entende quando Jesus fala assim? O que verdadeiramente me ama é o que guarda os meus mandamentos. E esse será amado do meu Pai. Será. O verbo grego está no futuro, será. Deus ama todo mundo? Não. Deus ama o pecador que se arrepende. Essa seria a mais correta. Agora você fala assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Não faz nexo isso. Sabe por que não tem nexo? Porque o pecado só existe, o pecado só é pecado quando existe alguém que pratica o pecado. Sem ninguém que pratica o pecado não existe. Então, por exemplo, pela misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. Lá em Êxodo 34, verso 7, fala que Deus ele é longânimo, tardio em irar-se. Por que ele é tardio em irar-se? Por que ele não destruiu tudo ainda? Porque existem pessoas ainda que buscam ele em espírito e verdade. E por que ele não destruiu o ímpio ainda? Porque ele é tardio em irar-se. Através da sua graça, através da sua misericórdia, ele dá um prazo para que haja arrependimento. Mas existe uma medida de iniquidade. Lá em Êxodo, em Gênesis 15, Deus fala para Abraão, o povo ele vai viver 430 anos no Egito, porque a medida de iniquidade dos amorreus e dos jebuseus ainda não está cheia. A palavra hebraica ali é avon shalem. Avon seria transgressão. Shalem significa plenitude. Quando você pega um copo de água, você começa a encher o copo, ele começa a encher de água ali. Quando ele atinge a medida, ele faz o quê? Ele transborda, não é? Não é verdade? Então Deus, ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Quando a medida alcança, Deus vomita os seus moradores. Então, por exemplo, já faz o quê? 2000 anos que Jesus subiu aos céus. Nós estamos esperando a vinda dele. Então, existe um tempo para que a humanidade se redime. Quando o tempo, a medida de iniquidade estiver cheia, Deus ele vai vomitar os moradores da terra, limpando a terra. E para nós estarmos numa posição de salvos, nós precisamos fazer o quê? Praticar. Praticar os mandamentos dele. Então, por exemplo, nessa porção, Deus nos ensina a viver em sociedade, porque eu pratico a instrução de Deus não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo. Se você foi salvo, você foi chamado para andar em boas obras. Então, a conversão está associada a você deixar um estado de espírito pecaminoso para deixar de pecar. Mas, pastor, o apóstolo Paulo fala que aquele que não tem pecado, diz que não tem pecado, já pecou, é verdade. Existe uma diferença de você ser um pecador e viver no pecado. Não é verdade? O crente, ele peca por acidente. Depois que você se converte, você evita o pecado. Alguém aqui conhece um crente que não está nem aí e peca mesmo? Bastante, né? Tem bastante, né? É bastante. Aquele que vive no pecado, ele fala assim, estou errando, mas não estou nem aí. Agora, aquele pecador que se arrepende, aquele que errou, meu Deus, eu errei, tem que liberar perdão, aquele que se preocupa. Por isso que a salvação é pela graça. Se fosse pela lei, ninguém seria salvo. Nós nos esforçamos para praticar a lei de Deus, para andar em boas obras. Mas é para nos santificar. A lei nos salva, mas ela te conduz à salvação em Cristo. Por quê? Porque você fica num estado de espírito que Ele quer, quando você guarda os mandamentos. Diz assim, mitzvah. Mitzvah é mandamento em hebraico. A palavra mitzvah vem do verbo tzav. Vem do verbo ordenar. Então, quando Deus ordena, Ele traz um mandamento.
O verbo tsar também pode ser traduzido para o português como conectar. Então, aquele que está conectado a Deus é aquele que guarda os mandamentos dele. Então, por exemplo, quando o povo saiu do Egito, o povo atendeu a um chamado. O mais interessante é que a palavra conversão, que é chuve, que é você voltar, quando você se converte, você está atendendo a um chamado. Por quê? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu um propósito e um chamado para Adão e Eva. Qual foi o chamado que Deus deu para Adão e Eva? Não sabem? Povoar. É um dos, é um. Terra, né? Mas vai ter mais, tem mais. Cultivar e guardar a terra. A palavra cultivar ali está a palavra lavodar, para cultivar ou para servir. A palavra evento pode ser servir também. E a palavra cultivar, ela está associada também à cultura. Então, Adão e Eva foi estabelecido no Jardim do Éden para trazer a cultura do reino à terra. Quando você se converte em Cristo, você vive uma outra realidade. Qual a realidade que você vive? Do reino vindouro. Você deixa práticas que Deus odeia para andar conforme Deus quer. Você internaliza a cultura do reino. O que diz a oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a vontade de Deus é exercida aqui na terra, você traz a cultura dos céus para a terra. E você se torna o quê? Um embaixador do reino. Porque você vive no mundo, mas você não é do mundo. E você coloca o quê? Você ensina para as pessoas outras práticas de vida, práticas de salvação. Amém? Então, quando Deus estabeleceu, os seus estatutos ao povo, Ele queria preparar o povo para ter outras condutas, ter outros pensamentos. A palavra arrependimento em hebraico significa aliás, no caso em grego, significa mudança de pensamento. Então, você entende o quê? A palavra metanoia em grego, que é arrependimento, significa mudança de pensamento. Não existe conversão se a pessoa não muda o pensamento. Já pegou aquela pessoa que fala assim: eu morri assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim? Tá certo isso? Tá assim ou não? Não. Claro que não. Por quê? Porque se você se converteu a Cristo, você vai mudar o seu pensamento. Tem coisas que você aprendeu no mundo que é antibíblico. Tem práticas que você tinha que é antibíblica. O que demonstra que você é convertido quando você deixa essas práticas. Então essa porção, ela nos ensina que é necessário fazer uma restauração de todas as coisas. É claro que a plenitude de todas as coisas vai acontecer quando Cristo voltar. Mas você que está aqui hoje, você tem que ser um João Batista da pós-modernidade. Deus chamou você para preparar o caminho. Diz assim: eu estou aqui hoje para preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Amém? Por quê? Porque você é embaixador do reino aqui nessa terra. Você crê nisso? O aumento da iniquidade está grande porque as pessoas não estão mais amando o próximo. Você vê filho destratando pai e mãe. Você vê filhos desobedientes. E você não encontrava isso no passado. Por quê? A cultura que estamos vivendo hoje está dizendo que o conceito judaico-cristão é antiquado. Virou careta agora, pastor Júlio, pedir bênção pro pai. Virou careta agora. Essa é coisa de careta, né? Virou careta a mocinha casa virgem. Por que virou careta? Porque a sociedade, ela está induzindo as pessoas à promiscuidade.
você pega um comercial de pasta dental, tem uma mulher nua. Por quê? O que tem a ver a pasta de dente com a mulher nua? Tem nada a ver, né? O dente. 12 anos tá namorando, na minha época eu tava brincando de boneca. Exatamente. Por quê? Porque está tudo precoce. E sabe o que está acontecendo? Eu vou contar um testemunho rápido para vocês aqui. No final de semana passado, não vou citar nome por questões de ética, tá? Eu fiz visitas em 2 lares e 2 jovens, bem jovens mesmo, com espíritos demoníacos. Uma tem 14 e a outra fez 18. Por quê? Por desobediência. Uma tinha fugido de casa, voltou depois de 3 dias. A mãe não sabe se foi violentada, porque chegou toda bagunçada lá. E quando a gente foi orar, fazer imposição de mãos, os demônios se manifestaram. Mas não foi um demôniozinho pequenininho, não, foi uma potestade grande ali. No entanto, que Deus mostrou para mim em visão, às vezes Deus mostra para mim em visão, ela comendo obra de macumbaria na rua. E quando eu pus a mão na cabeça dela, pedi para minha esposa colocar a mão no estômago, a moça vomitou toda a obra de macumbaria. E foi ali que ela ficou sã. Uma outra foi 2h30 para arrancar. Saía e voltava, saía e voltava. São jovens. Por que nós estamos aqui querendo fazer culto para jovens? Nós não podemos perder o jovem para o diabo. Irmãos, o diabo estava ensinando a guerra fora. Por quê? Porque a igreja está de braços cruzados. A igreja não prega mais sobre santidade, não prega mais sobre pecado. Só receba, receba, receba. É claro que você veio aqui, Deus vai te abençoar, mas a bênção é consequência da sua busca. A bênção de Deus na tua vida é consequência da sua conduta, do seu caráter. Você transformou o caráter, você vai receber a bênção de Deus. Mas muitas pessoas vêm para a igreja por causa de bens financeiros. E não é isso que o Evangelho prega. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, por exemplo, nesses mais de 20 anos de crente, mais de 26 anos, eu fiquei assustado com o que eu ouvi no final de semana. Por quê? O pastor Júlio sabe, os cultos de terça-feira aqui, o negócio pega, né, Júlio? Sim. Mas foi pior do que os cultos de terça-feira aqui. Principados e potestades que pesadas. E nenhuma estava um demônio debochado que olhava para a sua cara. Eu só me intimidei porque eu falei assim, Senhor, eu não estou em pecado. Mas era um demônio que estava querendo fazer o quê? Desestabilizar os irmãos. Confundir os irmãos. Por quê? E por que essas pessoas estavam endemoniadas? Por praticar a iniquidade. Sabe o que acontece quando pratica a iniquidade? Para finalizar, abre em Deuteronômio 28. Vocês vão aprender o que acontece quando você pratica a iniquidade. Deuteronômio 28, do verso 15 ao 20. Quem pode ler? Deuteronômio 28, do verso 15 ao 20. É bom você saber o que acontece com quem pratica a iniquidade. Porque às vezes as coisas não estão dando certo na tua vida e é devido à sua conduta. E Deus quer te dar uma direção. Deuteronômio 28, do verso 15 ao 20. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, e maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição
a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído, repentinamente perecerás, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Leu o 26 e o 27 para finalizar. O teu cadáver servirá de pastos a todas as aves dos céus, dos animais da terra, e ninguém haverá os que o espante. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com seu purido, que não possas curar-te. Glória a Deus. Alguém aqui já visitou o Hospital do Câncer? Alguém que já foi já? Eu fui uma vez. Eu saí de lá chorando. E eu conversei com alguns que estavam lá. E 80% das pessoas que estavam com câncer ali, todos eles tiveram uma vida de iniquidade. O que o Douglas deu no verso 27 aí que Deus coloca nas pessoas? Úlcera aí? Tumores, sarnas, coceira. Então nem tudo é o diabo, né, irmãos? Não é verdade? No hospício também? Hospício também. Eu fui visitar um hospício também, muito demônio cai ali. Muitas pessoas, por quê? Porque tem um verso aí, Douglas, não sei se é o 28, que fala que Deus coloca loucura na pessoa. Isso. Né? Pode ler. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Quantas pessoas que você vê aí fora perturbadas? Seja parando para pensar que hoje, nos dias de hoje, o que mais afeta as pessoas são doenças da mente. Ô, Tom, Pode falar. vou ler o 29. Pode ler. Apalparás ao meio-dia, como cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Tudo isso quem pratica a iniquidade. Vocês vão aqui praticar a iniquidade ou praticar o amor de Deus? Amém? Eu creio nisso, que vocês vão praticar o amor de Deus. Sabe por quê? Porque tem muitas maldições que vêm sobre nossas vidas por culpa nossa mesmo. E não é por causa do diabo, não, porque nós temos práticas de iniquidade. A palavra maldito em hebraico é arur. Fala arur. Arur, maldito em hebraico, Arur significa levantar uma muralha na frente da pessoa, prender e deixar ela sem força para prosseguir. Arur tem esse sentido. Imagine se levante uma parede em sua volta assim, e você não consegue prosseguir, sem água, sem comida, e começa a perder as forças. Você vai fazer o quê? Vai morrer, né? Dentro de um poço, por exemplo. Exatamente. Por isso que Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Amém? Então, para estar encerrando aqui, para você entender o que Deus quis passar para a sociedade, que eles tinham que andar na verdade para que essas coisas não alcançassem ele. Nós estávamos debaixo de maldição sem Cristo. Mas lá em Gálatas fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. O que o Douglas deu aí foi as maldições da lei. As maldições da lei alcançam aquele que não guarda os mandamentos. Quando você está em Cristo, você passa a guardar os mandamentos. Então, ele te resgata das maldições da lei. E ele te coloca nas bênçãos da lei. Quem pode ler do verso do Deuteronômio 28 para encerrar, do verso 1 ao 8? Essas aqui são as bênçãos, tá, que Cristo te dá quando te resgata das maldições. 28 do 1 ao 8. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao andares, e bendito serás ao saíres. Mas, Glória a Deus, está aí, tá ótimo. Amém? amém. Sabe o que é ser uma pessoa bendita? Fala assim, brahá. Brahá é bênção em hebraico. Significa poder e autoridade para sermos prósperos, fecundos e bem-sucedidos. Quem é a pessoa abençoada? Aquela que guarda os mandamentos. Amém? Então você veio aqui hoje para ser abençoado. Como que você vai ser abençoado? Quando você aplicar o que foi ensinado aqui na tua vida. Amém? Tom, Pode falar. no livro de Zacarias 12, capítulo 12, versículo 4, diz assim: naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam neles, mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos. Aleluia. Ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. O 5 diz assim: então os governadores de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos exércitos. Aleluia. Deus. Muito bom, Júlio. Aí Zacarias está falando do dia do juízo, anunciando quando o Messias vier. Por quê? Aqueles que ficaram na iniquidade vão sofrer o rigor da lei. O juízo. Existe juízo sem lei? Existe? Então por que muitas pessoas dizem que a lei já... Se não existe lei, não existe juízo. Não é verdade? Então, existe uma nova... Cristo, ele reinterpretou a lei. Isso é um fato. Mas a lei sempre existiu. Amém? Como se pôr de pé para mim orar por você? Alguém tem alguma pergunta para me estar ensinando? Ficou alguma dúvida? Eu não ia ensinar isso, sabia que mudou tudo? Meu Deus do céu. Eu queria entender às vezes que você estuda uma coisa, Deus manda falar outra. Amém? Põe a mão no seu coração que eu quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra ela foi semeada dentro dessa porção. Senhor, ensina a sua igreja a andar corretamente nessa terra. Hoje foi um culto voltado para ensino. Domingo temos culto de Santa Ceia para a família, Senhor. Terça-feira temos um culto voltado para a libertação. Mas nós cremos que todo culto é um culto de libertação. A diferença, Senhor, é que nós consagramos dias diferentes, né? Não para controlar o seu agir, mas para que através da sua misericórdia tu possa agir sobre nossa vida, Pai. Hoje nós trabalhamos no ensino da tua palavra, que haja entendimento sobre a mente de pessoas aqui. Tem pessoas que chegaram aqui desacreditadas. Tem pessoas que chegaram aqui desacreditadas de evangelho, e o Senhor está dizendo no seu coração: eu ainda tenho os remanescentes. Ainda quando Elias, que profetizava ali no Reino do Sul, ele falava que: Senhor, eu estou só. Deus falou assim para Elias: Elias, senta aqui que eu quero falar com você. Existem 7.000 homens que não se dobraram os joelhos para Baal. E eu creio que vocês que estão aqui, fazem parte desses 7.000 homens que não se dobraram o joelho para Baal. Vocês aqui são profetas da nova geração. Vocês aqui vão plantar semente para a vida de Jesus. E eu quero profetizar um tempo novo sobre essa congregação. Senhor, venha curar pessoas nessa congregação. Venha cicatrizar feridas no coração de pessoas dessa congregação. Pai, que essa vizinhança, que o bairro dos Casas venha ser alcançado através, Pai, do Evangelho de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Que nós possamos andar mais e mais nas suas veredas. Visite o coração de cada pessoa que está aqui essa noite. É o que suplico e lhe peço. Traga cura e libertação. Cicatriza feridas. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha a graça de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, coloque sobre ti a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.